E olha só, lei em Campinas desde 2012, a campanha 16 Dias de Ativismo tem o propósito de combater a violência contra a mulher, promovendo a conscientização e incentivando as denúncias de agressão. Sobre esta iniciativa, se existe uma programação, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E o que acontece, Gabriel? Dessa campanha de 16 dias de ativismo aqui na cidade de Campinas, temos várias programações e palestras. Inclusive, muita gente, quando vê um olho roxo em uma mulher, vê um hematoma, fica indignado. Só que a pessoa não entende que a agressão começou muito antes, com xingamentos, com violência psicológica. Ainda há pouco, um pouquinho mais cedo, nós participamos da palestra Violência Digital, Novas Expressões da Violência Doméstica de Gênero, e tivemos a oportunidade de entrevistar a Kátia Precoman, que é psicóloga especialista em violência doméstica, e ela falou um pouquinho aqui com a gente para poder alertar as pessoas de casa sobre outros tipos de violência contra a mulher, como a virtual, que muita gente não sabe, e também a psicológica. Vamos dar uma olhada? Violência doméstica é todo tipo de violência perpetrado contra a mulher. E nós temos vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência sexual, a violência física, patrimonial, que é pouco divulgada, muitas mulheres não têm conhecimento do que é a violência patrimonial. E hoje nós viemos aqui falar sobre a violência digital. No caso, o que se caracteriza violência digital? Uma mulher que está em um relacionamento ou até mesmo solteira pode sofrer uma violência digital? Sim, meninas e mulheres podem sofrer violência digital. Então, muitas vezes, o compartilhar sem consentimento da vítima de imagens e vídeos que foram feitos em momentos quando ainda estavam na relação. Então, a senhora aconselha a mulher a não compartilhar essas coisas, não ter toda a privacidade revelada, né, para certos agressores? Como que a mulher tem que identificar? Isso, é muito complexo, né? Mas nós sempre falamos dos sinais. Então, muitas vezes, os seus companheiros, durante o relacionamento, eles apresentam falas que já indicam uma violência psicológica. Então, aquilo que antes atraiu, por exemplo, o seu cabelo, o seu batom, as suas unhas, a sua roupa, eles usam isso depois contra a vítima, dizendo: você não vai sair com essa determinada roupa, você não vai usar esse esmalte escuro, nem esse batom vermelho, você quer chamar a atenção. Então, isso ele já vai minando o emocional daquela companheira. Quando não, eles, em momentos íntimos, compartilharam ali, filmaram, né? Um momento de intimidade, ou compartilharam nudes, os famosos nudes, né? Ainda lá no início do relacionamento, quando estavam se conhecendo, e aí, não aceitando o término, eles usam isso contra elas, dizendo: se você não ficar comigo, eu vou compartilhar, eu vou jogar na rede, todo mundo vai saber quem você é. E aí muitas mulheres, muitas meninas permanecem em relacionamentos abusivos por medo. Então, no dia de hoje, a gente vem falar sobre isso, sobre canais de denúncia, encorajar mulheres a irem até a delegacia, porque isso é crime, e elas realizarem o boletim de ocorrência e representar. E lá vai ter uma equipe para receber na delegacia, para fazer esse acolhimento e para orientar sobre como proceder com o boletim de ocorrência. Segundo o termômetro da violência da Polícia Civil, 23% das violências cometidas, a maior dela é
as ofensas verbais. Então, desde o não poder sair com um batom, com um vestido, com uma cor do esmalte, os outros tipos também. Não é normal, não é comum ver um homem, um parceiro, falando mal, nem xingando ou depreciando a mulher. Então, isso configura já a violência psicológica, né? Muitas mulheres, lá nos atendimentos realizados, elas trazem o seguinte, que eles dizem que ela não vai dar em nada. Se elas querem voltar a estudar, eles dizem, para que estudar? Você não vai dar em nada. Se eles têm uma filha mulher, essa violência que antes só era contra a companheira, também se estende com a menina. Quando elas querem se separar e elas têm filhos, muitas vezes o companheiro diz assim, quem vai querer uma mulher com filhos? Então, ele desencoraja, ele diminui, elimina a autoestima dela. E aí nós temos os quadros aí de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, as fobias que muitas vezes se instalam decorrentes de um relacionamento abusivo. Então, sempre é importante estar participando desses 16 dias de ativismo aqui na cidade de Campinas. Sim, é de âmbito nacional, né? As ações estão ocorrendo, mas hoje estamos aqui em Campinas. Parabenizo aí a iniciativa, né, de todos envolvidos, porque é um tema que precisa ser divulgado, compartilhado. Quem estava aqui hoje vai ser um agente multiplicador das informações que aqui compartilhou conosco. E eu quero ressaltar que a importância da participação das palestras para toda a população, não só mulheres como homens, para poder pedir ajuda ou ajudar um vizinho, até porque, como está surgindo novos tipos de violência, você aí de casa pode identificar se está passando por uma delas. Eu estou neste momento com a Clébia Alves, ela é secretária adjunta da assistência social aqui da cidade de Campinas e ela vai explicar também um pouquinho para a gente sobre a programação dos 16 dias de ativismo. Boa tarde, secretária. Clébia, essa programação ela é toda pautada nas políticas públicas que a cidade de Campinas oferece para a população? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, é uma programação que tem como objetivo ampliar a divulgação dos serviços existentes que atendem mulheres vítimas de violência no município de Campinas. E é uma rede de serviço intersetorial, que vai para além da Secretaria de Assistência aqui no município. Mas na nossa secretaria, qualquer mulher que é vítima de violência pode procurar os CRAS, os CREAS, o CEAMO, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Vocês fazem essa campanha, né, esse ativismo com vários setores aqui que a cidade está envolvida. Inclusive, vocês fazem parceria com as delegadas aqui da Delegacia da Mulher aqui de Campinas. Sim, nós temos uma grande rede que atua no combate à violência contra a mulher. Então, as delegacias, o Ministério Público, a Guarda Municipal, as secretarias, não só assistência, existe uma grande rede, faculdades. Nós tivemos recentemente, dentro da programação do 16 dias de ativismo, uma atuação com as faculdades para levar essa conscientização da importância de divulgar os serviços existentes e de combater a violência contra a mulher. Na próxima terça-feira vai ter uma aula de defesa pessoal em parceria com a Guarda Municipal de Campinas. A mulher que queira participar, que vai ser do horário da 1h30 da tarde até as 3 da tarde, precisa de inscrição? Como que funciona? Não, basta ir até o local neste horário e ela vai poder participar e aprender sobre defesa pessoal, que é muito importante esse trabalho desenvolvido pela Guarda. E nós direcionamos todas as mulheres que têm interesse para participar. O que é uma marca aqui da cidade é que no dia 6 de dezembro é o Dia Nacional dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Além do apoio psicológico que vocês oferecem às mulheres que sofrem violência, vocês também têm trabalho aqui na cidade para os homens que queiram se regenerar, se recuperar a família? Sim, esse é um importante serviço que a Secretaria de Assistência Social possui, que é o SERAV. O SERAV é o serviço que atende o autor de violência. Então, os homens
que desejam acessar esse serviço de forma espontânea ou por encaminhamento em razão de alguma medida protetiva, por encaminhamento através das delegacias ou da própria vara do judiciário, ele pode ser direcionado para o SERAV e lá participar do atendimento individualizado com o psicólogo e até mesmo dos grupos que acontecem a cada 15 dias com um grupo de homens que desejam melhorar a sua comunicação, ter uma comunicação não violenta e quebrar com esse ciclo de violência que eventualmente eles têm assim envolvido. Kleber, atualmente com as palestras, as mulheres costumam pedir ajuda para vocês? Sim, as palestras é um importante momento onde a gente apresenta qual é a porta de saída para essa situação de violência, né? E até falando a respeito ainda do Laço Branco, nós tivemos uma lei aqui no município do vereador Marcelo da Farmácia que prevê essa ação, essa importância dessa atividade realizada pelos homens, que é a distribuição do laço branco, como uma forma de conscientizar a população, inclusive masculina, do combate à violência. Através dessas palestras também, como a psicóloga falou, as mulheres sofrem violência patrimonial, que seria o quê? A mulher que está em uma situação de violência dentro de casa não consegue sair daquele ciclo por falta de dinheiro, por falta de apoio. A assistência social dá esse suporte. Sim, nós temos nos preocupado de desenvolver atividades para além do atendimento psicológico e assistencial. É claro que existe uma casa que abriga a mulher vítima de violência, no caso, para que ela saia do ambiente de agressão, mas existe também atividades que proporcionam autonomia financeira. A Feira da Mulher Empreendedora é uma delas, inclusive dia 27 agora teremos o primeiro Fórum da Mulher Empreendedora e também nós temos aqui com a criação da Lei do Benefício Eventual, pelo nosso prefeito Dário, a instituição de um auxílio para mulheres vítimas de violência, que é um auxílio que possibilita ela alugar um espaço para moradia. Então é um auxílio destinado para a moradia da mulher vítima de violência, que fica um pouco mais de R$800, e isso é com o objetivo de fazer cessar esse ciclo da violência, que ela não fique ali naquele ambiente em razão de uma dependência financeira. E aí ela passa por um apoio psicológico com os filhos também, porque muitas mulheres acham assim, eu tenho filho, não vou conseguir sair dessa. Não, com ajuda consegue sim. Com certeza, com ajuda consegue. Essa casa de abrigo das mulheres também acolhe os filhos, né, dessas mulheres, e com esse auxílio, com outras atividades de promoção da autonomia financeira, qualificação profissional, uma série de atividades que o município executa, é o que vai possibilitar que essa mulher rompa esse ciclo, né, e que o nosso trabalho, na verdade, ele é para além dos 16 dias, para além dos 21 dias, como nós falamos, 365 dias. Todos os dias nós precisamos empreender políticas cada vez mais eficazes aqui no município. É o que tem feito a Coordenadoria da Mulher com essa série de atividades agora nos 16 dias de ativismo, que se encerra em 5 de dezembro, mas no dia 6 também faremos em conjunto aqui outra atividade divulgando a questão principalmente da importância do homem em se envolver nessa causa, que é a campanha do Laço Branco. Muito obrigada, secretária. É um prazer, estou à disposição. Obrigada. E você, se você sofre com violência doméstica ou você conhece alguém que está sofrendo, ligue para o 180 180, ou se você é daqui da cidade de Campinas e não pode estar fazendo uma ligação, de repente o seu celular está sendo vigiado, vai até o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que é o CEAMO, que fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 6º andar. Ou também pelo telefone, você pode contactar pelo 3236-3619. O que é muito importante é pedir ajuda. Se você quiser fazer parte de toda a palestra, né, e estar nos 16 dias de ativismo, é só entrar ali no Google, colocar 16 dias de ativismo 2023 em Campinas, vai aparecer o site aqui da Prefeitura de Campinas, ou vá diretamente, né, no endereço do site da Prefeitura, que eles já vão colocar vocês a par de toda a programação, dos horários. Não deixe de pedir ajuda. Agora, se você que está aí em casa não consegue, não tem forças nem psicológicas de pedir uma ajuda, de falar o que está passando, nós aqui da TV Câmara Campinas recomendamos, vá até uma farmácia, vá até algum lugar, pegue um batom
e faça essa marca de X na sua mão. Que com certeza alguém da farmácia, algum comerciante vai conseguir te dar um apoio e prestar atenção na sua realidade. Gabriel, é com você. Informações importantíssimas que foram passadas aqui no nosso link. Eu quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza. Esse X que ela desenhou na mão dela é uma campanha mundial, então onde você estiver, esse X, ele é identificado, é uma mulher que precisa ser amparada, e se você vê, é importante esta informação para todo mundo ter o conhecimento sobre o X desenhado na mão para essa mulher ser amparada, e aí você pode ligar, além desses telefones que a Luana passou, também a Polícia Militar está preparada, você liga no 190 e ela consegue atender e acolher essa mulher. A gente sabe que não é um assunto fácil, mas que as informações aqui foram passadas com muita credibilidade neste momento em que muitas mulheres estão passando por uma situação de vulnerabilidade. Agradecendo novamente a nossa repórter, agradecendo também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela psicóloga Kátia, que conversou com a nossa repórter, a Clébia Alves, que é secretária adjunto de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos também, falando sobre esta campanha, os 16 dias de ativismo aqui na nossa cidade. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, agora com a nossa série de reportagens Territórios de Resistência Negra. Você vai conhecer o Clube Machadinho, símbolo da resistência em uma época em que as pessoas pretas não podiam frequentar outros clubes sociais. Uma área bem no miolo da Vila Industrial, que um dia foi um clube que representou a resistência de negros e negras da cidade em torno de um direito, o lazer. Nas paredes, retratos antigos que fizeram parte de uma exposição e que contam um pouco da história deste espaço, com a compra da chácara Árvore Grande por ex-combatentes negros que, quando retornam da guerra, decidem criar o Clube Cultural Recreativo de Campinas. Fotos de alguns ex-presidentes, carteirinhas que viraram souvenirs, o baile de debutantes das moças negras daquela época, concursos de beleza, recortes de jornais, folhetos da luta do povo negro contra o racismo. Luta que o advogado Ademir José da Silva resgata em suas memórias. O clube foi criado, em 1945 por um grupo de negros que vieram, que retornaram da Segunda Guerra Mundial e eles queriam criar um clube que tivesse voltado para a cultura. Então, que não se chamasse 13 de maio ou qualquer coisa relativo, o ato da abolição em si, mas tratasse do negro integrado na cultura brasileira e voltado para a cultura e também para o lazer. Era de propriedade de um que foi ex-presidente, o senhor Benedito Machado, por isso que ele chama Clube Cultural Recreativo Campinas e tem o apelido de Machadinho. Então eles resolveram criar esse clube voltado para a cultura e para o lazer. E foi fundado em 8 de maio de 1945. Ele mesmo conta o que o motivou a procurar a agremiação na década de 1970, quando chegou em Campinas. A principal razão, até de eu ter descoberto o Clube Cultural Recreativo Campinas, foi que eu chegando, não conhecia aqui a cidade de Campinas, e comecei a trabalhar aqui e eu quis comprar um título de um clube social aqui em Campinas. E os vendedores ficavam ali em frente aos Correios. E aí, vendendo os títulos. Quando eu passei lá, tinha dinheiro para comprar o título, quando eu passava, eles diziam que não tinha título. Aí eu consegui um sócio que não tinha mais interesse de ser sócio, falou: Ademir, faz uma transferência desse título para você. Eu fui fazer a transferência,
cumpri aqueles requisitos lá, que era 3 fotografias, uma quantidade lá no dinheiro da época. E aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não se resolvia. Aí quando já fazia quase um mês, eles disseram que a minha ficha não tinha passado pelo conselho. Mas se o senhor conhecer um diretor que possa fazer a indicação, não tem problema. Aí eu conheci um diretor, conversei com ele. Bom, não vai ter problema. Aí o que aconteceu? Foi mais uns 2 ou 3 meses. Cheguei à conclusão do seguinte, que descobri o que era. O problema, a questão era racismo. Ou eu pagava para ver, ia brigar para ser sócio de um lugar que eu não era bem quisto, ou procurar um lugar que eu pudesse desenvolver as minhas habilidades, tanto sociais quanto culturais. Aí fui procurar em Campinas e descobri o Clube Cultural Recreativo Campinas. Fui até o clube, gostei e, de imediato, ingressei na juventude lá do Clube Cultural Recreativo Campinas. Dona Clarice lembra do trabalho do marido, braço direito do senhor Benedito Machado. Ele trabalhava com seu Machado. Seu Machado, os papéis, os documentos. Meu marido chegou a ir até para São Paulo para poder tirar a escritura daquele clube. Ela guarda um jornal de 1961 que mostrava um projeto ousado, a construção de uma piscina no clube. Tudo discutido em reuniões nas casas dos diretores. Tinha o plano da piscina, tinha o plano da quadra, que até depois que ele faleceu falou que ia pôr o busto dele lá, mas nunca mais eu... A gente eu não sei. Anos mais tarde, um grupo de jovens que pensava nas mulheres que saíam para trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos e a oportunidade para quem queria estudar. Nós tínhamos, nós quisemos materializar essa proposta, de ser da cultura, trazer a cultura e educação. E aí nós, um grupo também desses professores, alunos, que se dispuseram a, cada um na sua especialidade, dar aula. Eu tinha uma especialidade, eu sabia inglês, fui professor de inglês. Lá nós tivemos curso de inglês também, lá para as pessoas que tivessem interesse em estudar. Então, eram iniciativas voltadas para aqueles que não tiveram oportunidade, onde as mulheres pudessem deixar os seus filhos como se fosse uma creche. Isso lá na década de 1970. Isso, como se fosse uma creche, enquanto elas trabalhavam no seu serviço. Na maioria, às vezes, era um trabalho doméstico. Então, não chegamos a concretizar esse objetivo, mas lutamos bastante. Um lugar que reunia a comunidade negra neste palco com muitos eventos, como lembra o senhor Zé Maria, que guarda fotos de quando seu pai, Sebastião da Silva, que era da diretoria, esteve inclusive com o prefeito de Campinas, Chico Amaral, e a primeira-dama, Marília Martorano do Amaral. Meu pai, ele sempre trabalhou no Instituto Agronômico. Então ele tinha uma outra visão de tudo que acontecia, até porque já convivia preto, branco, tudo junto. Aí ele conhecia o pessoal, e o pessoal, como não tinha essa carência, essa deficiência e esse racismo, entre aspas, eles achavam que teria um espaço lá para o pessoal se reunir, contar suas experiências e trocar papo, esse tipo de coisa. E lá tinha as domingueiras, a festa dos chopes, tinha a festa das beneméritas, era um espaço legal que a juventude, na época negra, costumava frequentar. Nós fazíamos festas, tinha um grupo de senhoras chamadas beneméritas aqui em Campinas, e tinha uma família também de negros, uma família muito grande, família Baltazar, que tem o coral Maria Neves Baltazar. Então, isso estava ligado às atividades que se realizavam no clube. Nós tivemos a Miss Pérola Negra lá no clube,
A Miss Campinas participou, né? Foi para São Paulo participar. Eu acho que nós tiramos o 2º lugar em São Paulo nesse período. Uma das beneméritas do Clube Cultural é a dona Ana, que lembra daquela época nostálgica. A primeira vez que nós foi se juntando, a Edmeia convidou uma parte das amigas, que eles, lá o pessoal do Baltazar, eles foram gente muito conhecida aqui em Campinas, São Paulo, né? Então, aí convidou bastante gente, foi assim, gostoso. Sempre foi assim, muito boa as reuniões, todo mundo trabalhava, as beneméritas todas trabalhavam, era na hora de servir, cada uma procurava ajudar a outra para servir os convidados, né, que estavam presentes. Então, foi muito gostoso, nossa, foi bom porque daí aumentou mais as amigas. Eu sempre gostei de estar no meio de muita gente e sempre gostei de conversa, de prosear, né? Conhecer pessoas novas, diferentes. Então, para mim foi ótimo. Ela conta que teve sempre o apoio do marido, que a acompanhava em grande parte das atividades sociais do clube. O meu marido, ele sempre que ele podia, ele ia me buscar. Quando não dava para ir buscar, ele, às vezes dava para ele buscar, às vezes não dava. Mas ele sempre me acompanhou. Sempre que teve as coisas lá, ele sempre esteve junto. Ele precisava ajudar a pôr as cadeiras, mesa, arrumar tudo. E arrumar as garrafas para servir, guaraná, o que tinha, tudo. Então, ele foi sempre atirado para servir, para ajudar. O Machadinho faz parte do roteiro afro da Prefeitura de Campinas, local em que a comunidade negra também atuava em combate ao racismo. Ele parte de uma mobilização das pessoas para comprarem aquela área, diferente dos outros clubes sociais que ganharam terreno do poder público. Aquele clube se forma, então, a partir de uma mobilização, e nos bailes e nas festas que aconteciam lá, é que se deram muitos casamentos, muitos namoros, as pessoas se conheciam, e a partir desses laços de solidariedade e amizade, é que se fortaleceram muitas lutas e muitas relações entre as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento dessa comunidade aqui em Campinas. As entidades negras, não só o Clube Cultural Recreativo Campinas, mas como a Corporação Musical dos Homens de Cor, como a Liga Humanitária dos Homens de Cores, foram entidades criadas, né, diante dessa contraposição de não opção de participar na sociedade campineira com a sua totalidade de desenvolvimento, né? Então, o clube tinha também essa razão. A nossa cidade tem um histórico muito triste sobre esse negócio de racismo. E continuou. Aí, por causa da sua cor, você não era aceito no clube tinha esse espaço aí para o pessoal se reunir, trocar um papo, trocar umas ideias. E aqui, que tanto movimentou a cidade, está assim, com muita coisa para fazer e enormes problemas financeiros. E uma das principais dificuldades que nós temos é justamente a questão da nossa conta bancária, que hoje não temos nem como, pela nossa instituição, pedir arrecadação de recursos, porque a conta está bloqueada. Nós temos um documento que prova que somos uma instituição sem fins lucrativos e que nos anos de 1984, me falha a memória, o Magalhães Teixeira deu nós utilidade pública, direito de utilidade pública. Então, só por esse documento, não era para estar, no caso, sendo cobrado. Mas hoje temos acumulado uma dívida, e ela vem arrolando desde 1991, e que está batendo no teto de R$1 milhão hoje. Como sendo uma dívida no valor desse aí, se nem conta bancária temos para poder arrecadar e administrar dinheiro. Então, agora nós estamos constituindo essa ONG para justamente apresentar ao poder público, pedir a eles para que possa estar dando uma trégua, né? Porque a gente possa estar se organizando para exatamente pagar. Nós temos, na verdade, muitas necessidades a estar desenvolvendo, e a instituição que a gente ela está assim, com uma certa dificuldade de se levantar. Porque sempre foi difícil para quando as pessoas não têm recursos, principalmente financeiro, fazer o aporte de acontecer as coisas que se precisa, né?
Hoje o Machadinho sobrevive como? Eu, assim, eu posso falar diretamente do bolso, do meu bolso, porque não tem outra alternativa. A sede do Machadinho foi palco dos sonhos e anseios de várias gerações de famílias negras em Campinas. E hoje, apesar da situação precária, ainda há o desejo de que volte a ser um local de resistência, ponto de cultura e lazer da cidade. Mas o que é preciso para que este clube volte a ser um local de referência para os que já passaram por aqui e muito mais para a atual geração de afrodescendentes em Campinas? Agora estamos pensando na alternativa de constituirmos uma ONG para que possa, no caso, entrar em parceria com a instituição para poder ter o direito, no caso, de arrecadar recursos financeiros para a instituição Machadinho. Eu quero fazer um apelo mesmo para que todas as pessoas que queiram se sentir fortalecidos venham para cá e venham realmente nos ajudar. Hein? Nós estivemos com os representantes do Clube Machadinho e nos colocamos à disposição para desenvolver oficinas culturais abertas a toda a população lá naquele espaço público. A gente também ofereceu apoio a eventos e principalmente a solidariedade para juntos pensarmos soluções para as questões de infraestrutura, para os desafios que aquele espaço tão importante tem no dia de hoje. Dar ideias novas para eles. Fazer domingueira, fazer bingo, que o povo agora adora um binguinho, principalmente as pessoas de idade também gostam. Então, começar a movimentar mais, porque ali foi ficando, ficou. E não é isso que a gente queria, né? A gente queria ver aquele sambão, aquele movimento de gente de domingo, as famílias ir lá, né? Levar os netos, tudo, reunir o povo. Mas precisa, assim, que as pessoas, né, façam alguma coisa porque por mim já tinha sido feita. Porque, olha, faz 59 anos que meu marido faleceu. Então, você vê que faz uns 60 anos mais que eles estão lutando e não conseguem. Eu acho que tem que ter uma campanha, alguma coisa, para a gente resgatar aquele espaço lá que sempre foi nosso. Diferentemente da maioria dos clubes que são doação do município, né? Esse clube foi criado, surgiu do próprio esforço da comunidade negra campineira. Então, é muito importante que seja feito um esforço para, né, em conjunto, aí quer seja o poder público, quer seja a iniciativa privada, né, a comunidade organizada, comunidade civil organizada na sociedade, fazer aí um esforço conjunto para reerguer novamente o clube. É ver isso aqui repleto de pessoas que possam, no caso, vir não somente contribuir, mas venha usufruir, venha se alegrar, venha se divertir. E esse aqui é um espaço que trouxe já muita alegria para muita gente. Muitas pessoas se conheceram, namoraram e se casaram, geraram filhos e depois se foram. Eu gostaria que todas as pessoas que se passou por aqui um dia voltassem e falassem: aqui é a nossa casa, aqui é nosso lar. E aproveitando que estamos no mês de novembro da consciência negra, a nossa equipe conversou com uma especialista do Instituto de Estudos de Linguagem sobre palavras e expressões que muitas vezes são utilizadas no dia a dia e que são consideradas racistas. Muitas expressões que circulam hoje no Brasil fazem parte de uma história de segregação e discriminação contra a população negra. Expressões como a coisa tá preta ou serviço de preto foram utilizados ao longo da história para associar tudo que é negro, tudo que é preto ao ruim, ao que não é confiável, ao que não é valoroso.
Essas expressões reproduzem estereótipos históricos, que o serviço da pessoa negra não é bom, que o serviço da pessoa negra não é confiável, e elas fazem parte do que a gente vai chamar de imagens de controle. Por que imagens de controle? Porque elas reproduzem um imaginário de que se tudo que é negro não é bom, é natural que os negros estejam num lugar desvalorizado, um lugar inferior dentro da sociedade. Então, se o negro faz um serviço que não é bom, se o negro faz um serviço que não é confiável, ele vai ter mais dificuldade, por exemplo, para conquistar a confiança da população e se eleger como deputado, por exemplo, né? A gente vai dizer que essas imagens de controle garantem que essas populações negras e indígenas permaneçam nos lugares de desigualdade ao longo de toda a nossa história. Mesmo que a escravização tenha terminado, a gente percebe que a população negra segue ocupando os piores índices socioeconômicos do nosso país. E essas expressões contribuem para isso.